Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. João Lourenço teve em José Eduardo Santos seu arquirrival. Não me restam dúvidas. Esse destratamento resulta das más políticas do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajula você. E a família, segundo chama aqui o site MSTV, é isto mesmo. João Lourenço teve em José Eduardo Santos o seu arquirrival, não me restam dúvidas. Esse destratamento é resultado das más políticas implementadas pelo MPLA no governo, ou nos 38 anos de desgovernos do próprio ex-presidente de nome José Eduardo dos Santos, né? Por ironia do destino, José Eduardo dos Santos indicou João Lourenço como seu sucessor na liderança do partido, ademais na presidência da República. Arrependido, José Eduardo dos Santos manifestara desilusão e vergonha. Em última instância, o antigo presidente pediu aos familiares o desejo ulterior em morte para ser enterrado em território espanhol temporariamente. Desde que abandonou o poder, José Eduardo Santos, em ciclo próprio, enumerou o seu principal tracker, tá a entender? Decisivo para o ultraje familiar e público. Em caso de enterro em Angola, a cerimônia fúnebre será dirigida pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço para honras de Estado a José Eduardo dos Santos. E isso ele não quer, o próprio José Eduardo Santos não quer, né? O Estado do mesmo, né? Continua a suscitar reações. Em Barcelona, filho apresentou denúncia em tentativa de homicídio. Em Angola, revus associam polêmicas em torno do seu internamento e a má governação. Fonte, né, a MSTV, a IDW África. Vamos lá ver aqui a matéria completa. O estado de saúde do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, internado em Barcelona, Espanha, continua a suscitar as mais vivas reações. Esta segunda-feira, 04.07, a advogada que representa José dos Santos, filha do antigo chefe de Estado, confirmou à agência de notícias Lusa que foi apresentada na polícia da Catalunha uma denúncia para investigar uma tentativa de homicídio do ex-presidente. José dos Santos contratou os serviços dos escritórios Carmen Varela, advogados de família e Molins de Defesa Penal para a representarem, argumentando que o antigo chefe de Estado de Angola não está a ter os cuidados que consideram ser adequados. José Eduardo dos Santos encontra-se nos cuidados intensivos, em coma induzido, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória, segundo os filhos, que pediram privacidade. Entretanto, em Angola, os revus, cidadãos que desde 2011 exigiam a destituição do então chefe de Estado, dizem que a sua governação serviu apenas para satisfazer os interesses de alguma elite. E isso, consideram, contribui para o destratamento de que está a ser alvo. Sobre a sua governação, José Gomes Ata, um dos revus que saíram às ruas em Luanda e no Bengo para contestar o ex-presidente, não tem dúvidas. Ao longo dos 38 anos de governação de Eduardo dos Santos não elevamos o nível de vida dos angolanos. Pelo contrário, o MPLA liderado pelo José Eduardo dos Santos, usou o aparelho do Estado para se enriquecer. Arante Kivuvu, outro ativista que exigia a destituição de Ges, concorda com o seu companheiro do processo dos 15+2. Durante a sua governação, houve mais uma pequena elite que se beneficiou de forma direta, se beneficiou das riquezas dos países e fazendo das suas. Foi uma governação distante de realização da vida de muitos angolanos. Manifestações de solidariedade em 2002. O ex-presidente Eduardo dos Santos acabou com uma guerra que durou cerca de 27 anos. Durante o seu governo, foi apelidado de Arquiteto da Paz. Talvez por este e outros motivos, nem tudo são críticas por esta altura. Archer de Sousa Mangueira, antigo ministro das Finanças de José Eduardo dos Santos e atual governador da província do Namibe, foi uma das pessoas a manifestar a sua solidariedade nas redes sociais, escrevendo um longo texto com o título Quando a tua hora chegar. Além deste,
Também circula outro texto solidário partilhado pelo deputado do MPLA João Pinto Manuel Francisco e comentado pelo deputado independente pela bancada parlamentar da UNITA, Davi Mendes. Para o jornalista Jorge Neto, o apoio de alguns angolanos não se explica com a desilusão perante a atual presidência. A manifestação de solidariedade que o ex-presidente da República recebe dos cidadãos angolanos não é pelo facto de o atual presidente, João Lourenço, não ter correspondido com as expectativas. É, sim, porque foi um líder que durante muito tempo governou. Porém, nesse muito tempo de má governação, algumas poucas pessoas viram algum dinheiro, o que não aconteceu quando João Lourenço tomou o poder, considera. O presidente João Lourenço já vai fazendo um balanço positivo dos seus 5 anos de governação. Em 2017, quando tomou o poder, encheu os angolanos de expectativas sobre a luta contra a corrupção, despartidarização das instituições, a realização das eleições autárquicas até o respeito pelos direitos humanos, lembra José Gomes Ata. Todas estas expectativas caíram por água abaixo porque o combate à corrupção passou a ser seletivo e quando não é seletivo começou a ser um combate à corrupção mais periférica. O núcleo duro manteve-se intacto, afirma. O ativista Arantes também não faz um balanço positivo da governação de JLO, como é chamado em Angola, embora reconheça que a pandemia que o país viveu contribuiu para a não materialização de muitos programas de governo. Infelizmente, os 500 mil postos de emprego prometidos não conseguiu cumprir na sua totalidade, mas há alguma população angolana que se beneficiou, ressalta. Entretanto, a postura da imprensa pública tem sido criticada pela fraca cobertura sobre a saúde de José Eduardo dos Santos. Jorge Neto, ex-diretor do semanário Manchete, diz que é normal num país como Angola, em que os órgãos públicos são o que chama de servientes. João Lourenço, quando começou, deu indícios de mudança. Hoje, toda a população vê, a comunidade nacional e internacional acompanha, que a imprensa pública é serviente do poder executivo, do titular do poder executivo e do partido que sustenta o governo, considera. DW. Família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem porque estamos notícia. Vocês não saber a parte de nós, então em notícia. A nossa campanha para aprender a falar de Santos, para aprender a falar de Letra Final, continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria sua opinião, que é muito importante. É tu, Mudio, é tu, Letra, próximo vídeo, MSTV. Até ver que chega até você, até ver que não vai jogar para semana.